Bom dia, bom dia, bom dia! Nós estamos aqui nesse cafezinho, meu nome é Mônica Esteves, né? O meu Instagram é @MônicaEstevesOficial. Nós estamos aqui para compartilhar com você uma palavra do Espírito Santo de Deus. Ele é lindo, 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 lindo. Nessa manhã não vai ser diferente. Nós vamos estar tomando o nosso cafezinho com Yahvé, esse cafezinho todo especial que desce do trono de Deus ao nosso coração, nos proporcionando uma vida melhor, uma vida mais dinâmica, uma vida curada, sarada, próspera, abençoada, como todos nós merecemos. Nós somos merecedores. Nessa manhã a gente vai continuar falando sobre cura, né? Porque o desejo de Deus é sempre nos curar, sempre nos transformar, sempre nos levar para uma dimensão maior, um ciclo maior, uma nova vida, uma nova mentalidade, uma nova metanoia. O Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado aqueles que neles confiam. E hoje nós estamos aqui, né? Totalmente felizes porque está chegando um dia muito especial na nossa vida, né? No país, e a gente está junto, a gente está somando esforços e vai ser lindo a nossa comemoração. Mas o Senhor nos diz, né? O Senhor nos diz que devemos estar atentos para todas as coisas, né? E todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam a Deus. Nessa manhã a gente está tomando essa aguinha de coco, né? Uma água de coco que nós colocamos aqui para hidratar o nosso corpo, porque esse sol que está hoje é intenso, é bonito, é vibrante e a gente precisa tomar essa aguinha de coco, né? Aqui tem muitos coqueiros, é maravilhoso. E a gente pode perceber que o Brasil é lindo em todas as suas dimensões. Eu trouxe essa blusa daqui em comemoração a um lugar que eu visitei e me lembrou muito o nosso país, né? Então a gente deseja, né, que esse país seja abençoado, próspero, né, feliz. E assim Deus vai fazer. Vale a pena a gente investir no nosso país, vale a pena a gente acreditar no nosso país. Mas nessa manhã a gente deseja também, né, hidratar, né, os nossos lábios. Por quê? Por quê? Porque é bênção toda palavra que sai da nossa boca, né? É bênção, é provisão de Deus, toda palavra que flui da nossa boca é uma palavra profética, abençoadora, é uma palavra que cura as nossas memórias, que traz à existência aquilo que não existe, né? É aquela palavra que é liberada do trono de Deus, que entra e agasalha a nossa alma e nos faz sarados, curados. A gente vai tratar hoje sobre um tema muito interessante. Deus cura as memórias, né? Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Às vezes a gente sonha por um país melhor, a gente sonha por coisas boas na nossa vida, prosperidade, a gente sonha por tantas coisas, né? E gradativamente a gente vai conquistando através da nossa fé, através da nossa comunhão com o nosso Deus Yahvé, né? Aquele que te criou, né? E a gente percebe que esse fluir, esse caminhar é um processo, não tem às vezes como acelerar, mas tem como usufruir no caminhar. No caminho a gente vai usufruindo de todo esse processo, né? E a gente está aqui debaixo de um coqueiro, hoje o dia está suave, está tranquilo, o sol está brilhando e a gente... Ontem tivemos uma alimentação saudável, gostosa, que nós postamos no nosso Instagram. Vai lá no nosso Instagram da Forever Living, né? E você vai ver, o meu Instagram, né, da Forever é Forever Mônica Esteves. Lá eu postei um prato delicioso que eu estou fazendo um detox, né? E a gente está unindo esse processo de cura de corpo, alma e mente, né? Corpo, alma e espírito. Todo esse processo que a gente vai transformando, porque hoje a gente vai focar sobre a memória. Corpo, alma, mente, né?
é a divisão do homem, do ser humano. Então a gente vai falar hoje sobre a cura das nossas memórias. Às vezes a gente guarda dentro da gente mágoas, ressentimentos, tristezas, né, frustrações, e que se não são liberadas, que são agasalhadas pelo nosso coração, pela nossa alma, né, aprisionadas dentro do nosso ser, elas produzem, né, feridas, dores. Toda vez que você se reporta para aquele ambiente, para aquela situação, te causa dor, te causa escassez, te causa impedimento do fluir de Deus. Mas a gente percebe que a gente estava estudando sobre a vida de José, e o ressentimento do coração de José com relação a Potifar, ele poderia se tornar um grande problema na vida dele. Ontem a gente estava falando sobre isso, né? E como foi maravilhoso, né? A maneira pelo qual ele transformou aquela maldição em bênção. Meu Deus, que coisa linda. O simples fato de olhar para o seu sogro e fazer menção do seu nome poderia trazer à mente uma dor muito profunda, né? De punição, de prisão, né? Mas, quando ele olhou com os olhos daquela pessoa que é propícia a ser doadora de liberação de um perdão, essa pessoa, ela passa por um processo de transferência, né, do passado ressignificado no presente. Então essa transferência do passado é lindo, né, porque você consegue transferir aquela dor do passado e transformar aquilo numa bênção, porque Deus é tão criativo, tão tremendo, que Ele transforma toda maldição em bênção. Essa é a minha vida o tempo todo, desde que eu nasci, é Deus transformando maldição em bênção. É uma coisa maravilhosa a gente saber que Deus é aquele que sara todas as nossas enfermidades, tem o controle de todas as coisas, que nada pode impedir o agir dele. Não se limite nos seus próprios pensamentos. Creia que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que aquilo que você pensa, imagina, idealiza. Ele é infinitamente mais poderoso. Não limite o poder de Deus. Não limite o poder de Deus, né, no nosso país. Na graça de Deus, José havia sido curado de toda a cruel injustiça, dor do seu passado. Olha o passado, né? Quantas dores, quantas dificuldades, quantos impedimentos para que ele pudesse fluir, governar, né? Quantas dificuldades, quantos aprisionamentos, né, de todas as áreas da vida dele. Mas José foi um homem que confiou que Deus tinha um propósito. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O Senhor é poderoso para trazer toda a verdade à tona na nossa vida. Que coisa gostosa, né? Vamos tomar um golinho aqui de água de coco. O coco é duro, né? A gente sabe que o coco é muito interessante, o coco. Deixa eu ver se tem algum coco aqui. Não caiu aqui não. Mas o coco é um fruto, né, que ele é duro, a casca é dura, né? E às vezes a nossa vida passa por esse processo, né, de endurecimento por causa da falta de visão, por causa da falta de perceber que Deus é Deus. Então a gente vai endurecendo, a gente vai ficando com toda a essência doce dentro da gente, mas com uma casca, né, pesada, dura, né? Mas quando o Senhor rompe, quando o Senhor quebra aquele coco, né? E aí vem a água fluida, essa água natural, hidratada, né? Muitos nutrientes, muita potencialidade, que eu acredito que o nosso país vai prosperar nessa visão do céu, né? Dessa visão de café com Yahvé todos os dias, como um elemento simbólico para nos trazer conexão com o nosso Deus, para nos trazer aliança,
né, com o nosso Criador, que criou todas as coisas. E essa água de coco representa nessa manhã essa doçura, né, esse poder que a água de coco traz sobre nós. E a gente percebe, né, que a nossa boca sai bênçãos e maldição, da nossa boca sai o fluir, né? Nós podemos abençoar o nosso país, nós podemos amaldiçoar o nosso país. Nessa manhã eu quero profetizar que águas doces, rios serão transformados, mananciais fluirão do trono de Deus sobre a nossa nação, sobre o nosso país. Que coisa maravilhosa é quando a gente percebe que toda transferência, né? Toda transferência do que acontece no mundo espiritual proporciona um fluir do Espírito Santo em nós e na nossa nação. Na graça de Deus, José havia sido curado de toda crueldade e injustiça. Aqui, José já estava curado de toda injustiça, ele já estava sarado, porque ele soube agir com os mecanismos certos, com o escudo certo, com o revestimento correto, para ele fluir e agir, né? Para que ele pudesse ser vitorioso. Ele já estava curado, isso foi lindo na vida de José. Isso é claramente visto no nome dos seus dois filhos, como nós falamos, Manassés e Efraim, Gênesis 41, 51 e 52. Mas Manassés, né? Que Manassés? Manassés significa fazendo esquecer. Para trás ficam as coisas, né, do passado. Agora a gente vai prosseguir uma nova caminhada, esquecendo as coisas velhas do passado, desde que tudo se faz novo, se renova na nossa vida. Assim diz a palavra. José explica, né, como fazer esquecer. Nossa, né, a gente viaja para tantos lugares, né, a gente vê tantas coisas. Eu, particularmente, já viajei por muitos lugares, no mundo inteiro. Graças a Deus, Deus me conduziu, mesmo na escassez, Deus tinha um propósito. E Ele me conduziu para muitos países, né? Eu tive o privilégio, por Deus, toda a honra e glória seja dada a Ele, de ter visto muitas coisas, muitos lugares, muitas situações, muitas coisas eu pude perceber, receber, observar. E isso faz a nossa memória, a nossa riqueza. Eu costumo dizer, eu não posso ter Alzheimer, eu não posso ter amnésia, eu não posso ter perda de memória, porque todo o meu investimento patrimonial está na minha memória, dentro da minha memória, das minhas percepções, das minhas observações, daquilo que Deus permitiu que eu usufruísse de bom, porque a minha vida começou lá no cristianismo desde berço. Graças a Deus, eu vivi o sobrenatural todo o tempo. Passei dificuldade? Muita dificuldade. Vocês não imaginam como foi difícil chegar até aqui. Mas eu digo uma coisa, Manassés me faz lembrar disso, fazermos esquecer das coisas passadas e vermos que tudo se faz novo. E que tudo que a gente passou de ruim é transformado, renovado, revigorado e alimentado pelo Espírito Santo como algo bom que vai acontecer. Algo bom vai acontecer dentro de você, algo bom está acontecendo dentro de mim e algo bom Deus tem para dar, né? Deus tem sempre para dar algo bom. E quando eu era pequenininha, eu aprendi uma palavrinha, uma musiquinha que falava assim, 3 palavrinhas só. Eu aprendi de cor. Deus é amor. Deus é amor. E aí eu comecei a viver essa dimensão do amor de Deus. Quando eu comecei desde pequenininha com aquela introdução dessa musiquinha, né, dentro do meu inconsciente, do meu consciente, eu já comecei a vislumbrar que Deus é amor. E a minha paixão por Deus é eterna. Sempre foi e sempre será. E eu me alegro, porque Deus é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre. E se nós estamos vivendo hoje esse momento tão especial na nossa vida, porque nós acreditamos no sobrenatural, nós acreditamos na promessa que foi liberada pelos profetas, pelo povo de Deus, pela igreja, pela nação, nós vivemos essa promessa.
e pela palavra que foi liberada do alto sublime trono de Deus para alcançar essa terra maravilhosa que é o Brasil. Meu Deus, que coisa gostosa! Tomar água de coco, né? Que coisa gostosa é tomar essa água de coco nessa manhã, hidratando o nosso interior, né? Desintoxicando, ajudando a eliminação de gases, de tóxicos, né? De tudo aquilo que veio dificultar o nosso processo de limpeza interior. Corpo, alma e espírito é o nosso cafezinho matinal para sempre você lembrar do significado dessas 4 letrinhas, C-A-F-E. Estar presente, de corpo, de alma, com uma forma especial e em espírito. Em espírito em verdade. É quem Deus procura. E Deus deseja nos encontrar. Quando Ele procura, Ele deseja nos encontrar. E hoje a gente está dizendo aqui, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui para falar contigo, para ouvir a tua voz, para sentir a tua direção, a sua direção em todos os momentos da minha vida, para que eu possa viver o sobrenatural junto contigo, Espírito Santo de Deus. É muito lindo quando a gente percebe, né, que a gente consegue trazer à memória as coisas da nossa vida e transformar isso, né? Eu sou arte-terapeuta, eu acredito muito na transformação de todas as coisas, né? E nesse lado lúdico, nesse lado transformador, eu sempre aprendi a transformar tudo em algo bom, em algo bom. Ah, Monique, então você é poliana? Não, eu sou cristã. E a Bíblia nos ensina isso. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não entendeu? Vá ler a Bíblia. Que coisa linda é a gente saber que Deus está presente nas nossas dores, nas nossas labutas, transformando a nossa juventude, a nossa casa, a casa do Pai. Deus havia curado a memória de José. Mas isso não significa que ele apagou. Isso não significa que ele apagou. A memória dele estava presente. Porque a memória, a gente perdoa, mas sempre quando a gente olha um objeto, olha uma pessoa, olha uma situação, uma circunstância, vem a lembrança, vem a memória. Então é muito difícil a gente viver uma dimensão de cura na sua totalidade, é muito difícil. Eu acho que só no céu, aí é o meu ponto de vista. Mas quando a gente percebe que quando a gente olha, a gente vê, né, depois como aquilo contribuiu para o seu bem, como aquilo foi objeto de cura para a sua alma, né? O que aconteceu com José? Ele olhava o sogro, né, e olhava o filho e ele via a transformação de Deus na vida dele, né? Como ele conseguiu. E o filho para ele foi esse processo de fazer ele lembrar, né? E fazer esquecer as coisas que para trás ficam. É aquele versículo que diz, né? Olhando para as coisas que atrás ficam, prossigo em direção ao alvo da soberana vocação. Ah, apóstolo Paulo, que coisa linda. Não significa então que a nossa memória tivesse sido totalmente apagada. Não tem como apagar totalmente a memória e dar um reset. Não tem como. Mas a gente pode, né, ir mudando, né, e transformando a nossa memória, né. Eu acho que se eu deletar coisas do meu computador, dar um reset nele, eu vou perder todo um conteúdo que eu venho carregando, né? Vou perder a minha essência, a minha história. Não tem como você deletar. Não tem como deletar. A memória, ela precisa ser usada como instrumento de renovação, de poder, impulsionador. Aquela mola que te impulsiona a ir mais à frente. Aquela mola que te impulsiona a dar um passo pela fé.
né? Então é lindo quando a gente percebe que Deus não apaga a nossa memória. Tudo contribui para o bem. Tudo contribui para o bem. E também existe uma palavra, né, Eclesiastes, que fala, né, nada se deve tirar, nem nada se deve acrescentar. Isso faz Deus para que haja temor diante dos homens. E é aqui que eu quero chegar no clímax da nossa mensagem aqui, o temor a Deus. O temor a Deus. O temor a Deus nos faz prosseguir. O temor a Deus nos faz unir, né? Unir as forças, né? Acreditar que as coisas podem fluir, é dar a mão ao teu irmão, é perceber a necessidade que você precisa estar inserido, ligado no corpo de Cristo. Então a gente percebe, né, que Deus, Ele é perfeito em tudo que Ele faz. Quando Ele te coloca no meio de pessoas, quando Ele faz proporciona a você conexões diferentes, Ele tem um propósito, né? Ele tem um propósito em todas as coisas. A árvore está ventando aqui e está trazendo, né, a sombra, mas está atrapalhando um pouquinho aqui o nosso mover. Mas isso também é mover de Deus, né? A folha do coqueiro nos faz lembrar que a gente tem que ficar em terra firme, né? Temos que criar raízes, senão ela não se alimenta, Mesmo que hoje a nossa raiz esteja num solo seco, árido, como a gente está vivendo, né? Mesmo que seja aqui na praia, né? Você vê, né? Mesmo num lugar em que não há muita nutrição, né? Ela consegue extrair lá do fundo, né, a água que ela necessita para produzir essa água doce que existe, né, que ela proporciona, né? Mas se a sua vida não estiver alicerçada, enraizada no solo, né, num solo perto de um manancial de águas, você vai dar o seu fruto na sua estação própria. Tudo que você fizer vai prosperar. Tudo que você fizer vai prosperar. Deus havia restaurado a alma de José. José podia se lembrar do passado sem dor nem tristeza. A perda da sua família, as adversidades da vida, na prisão, havia sido reais. Mas isso tudo não havia destruído a sua alma. Que coisa fantástica, né? Tudo isso que ele passou não foi capaz de destruir a alma de José. A gente passa, né, por muitas coisas, mas a gente acredita, né, que nada pode destruir o exército do Deus vivo. Nada pode destruir, né? Mas seguimos em frente em direção à proposta que não foi apresentada, né? Confiante de que somos fortes, de que podemos todas as coisas naquele que nos fortalece, que é Deus. E se você está vivendo isso, né? Uma necessidade de cura das suas memórias, trazer à existência aquilo que pode lhe dar esperança, vem conosco todas as manhãs nesse cafezinho com Yahvé, né? Esse cafezinho gostoso, né? Gostoso. Café com Yahvé é gostoso, porque vivifica a nossa alma, nos dá esperança, nos faz crescer, acreditar, estudando a palavra de Deus, meditando dela de dia e de noite, né? Para que a gente possa estar ligado à raiz que é Cristo, né? Essa raiz, esse solo profundo, Ele é a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. E se você não tiver interessado em se ligar a essa raiz, a Bíblia fala o que vai acontecer. Você vai ser cortado e lançado no fogo, né? Porque é necessário que a gente esteja alicerçado em Cristo Jesus. Alicerçado com raízes, né, na videira verdadeira, que dá o seu fruto na estação própria
e tudo que faz prospera. Esteja alicerçado, né, em Cristo Jesus. Esteja consciente, presente em tudo que você fizer, para que não sejam decisões de emoção, nem decisões de lógica, porque o Senhor foge a toda lógica, mas que seja uma decisão inspirada pelo nosso Criador, Yahvé, o grande eu sou, aquele que é e sempre há de ser, e cujas palavras nunca passarão. Passa a terra, passa o mar, passam situações, passam circunstâncias, passam momentos históricos, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A palavra é a verdade e ela nos liberta. Beijo no teu coração, a gente se vê amanhã nesse cafezinho gostoso de Café com Yahvé. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu te convido, né? Venha conosco, nós estamos no YouTube, né? Com poucas pessoas seguindo. E nós estamos também no Instagram, com poucas pessoas seguindo. Mas são os poucos que são suficientes para que a gente possa fazer grandes coisas, né? Esses poucos são aqueles que Deus separou para fazer a grande obra dele aqui na terra. Deus te abençoe e compartilhe essa live com quem você acha merecedor de ouvir essa palavra, né? E siga os nossos canais, dê o seu joinha e que Deus abençoe para que você seja abençoado, para que você seja doce como essa água que eu bebi hoje. Um beijo no teu coração.